Fala aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou falar sobre o processo de soldagem óxido acetileno, tá? Tá aqui, ó, aparelho de solda. Então, pessoal, sempre quando eu faço algum vídeo falando sobre o processo de soldagem, eu soldei um carro com a MIG, soldei outro carro com oxigênio, algumas pessoas aparecem aí falando, ah, você não deve usar mais esse processo de oxigênio acetileno porque está ultrapassado, tá? Então, eu entendo o que essa pessoa está querendo dizer, tá? Porque eu já trabalhei em algumas oficinas que não usavam mais esse processo de soldagem, então eu entendo o que essa pessoa está querendo falar com isso, tá, pessoal? Mas eu acho que é válido a pessoa aprender todos os processos, tá? Porque uma hora ele pode trabalhar numa oficina que não usa mais o processo oxacetileno, também pode trabalhar numa oficina que não teve condições de comprar a solda MIG, tá? O profissional não tem condições de comprar solda amiga, a oficina não teve condições ainda, porque realmente é caro, né? A máquina de solda amiga é cara. Então, nesse vídeo, pessoal, uma breve explicação, principalmente para a pessoa que está começando, tá? Que vai lá começar no maçarico, fazer uma soldinha. Então, eu vou dar um breve feedback aí para a galera, tá? Principalmente quem está iniciando. E a galera cascuda aí, que está no canal aí, que está observando aí o nosso canal, que está de olho. Se tiver alguma dica aí para acrescentar, fala para mim, dá dica para mim, dá dica para a galerinha aí, beleza, pessoal? E não se esqueça de inscrever no canal e convidar seus amigos para fazer parte, beleza? Vem comigo. Então, pessoal, eu já preparei duas chapas aí para poder soldar, né? Não sei se vocês estão percebendo aí que uma chapa tá limpa, né? E a outra ainda tá com a tinta. E eu vou mostrar a diferença de quando você está soldando ali com a chapa limpa, né? Que é o certo, você limpar toda a região onde vai pegar o fogo. E a chapa aqui está com impureza, no caso tinta, KPO e outras sujeiras que pode ter na chapa. Quando você solda com a chapa limpa, a solda fica bonita, fica mais lisa. E quando você solda com a chapa suja, né, com a pintura, com resíduo ainda, a solda fica toda cheia de sujeira, às vezes da porosidade, fica espumando. Fora que fica uma impressão muito feia em volta, de queimado. E às vezes aquela fumaça ainda suja, ainda a parte do carro ainda que não tem que sujar, e depois você tem que fazer toda uma limpeza, tá, pessoal? Então fica a dica aí de, quando você for soldar, você limpar ali em volta da onde vai pegar a solda, tá? Você pode usar uma escova rotativa, uma lixadeira, tá? É, tem vários processos que você pode usar para tá limpando aí a região onde vai pegar a solda, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o maçarico, é o maçarico, tá? Esse aqui é o punho 200, que é o menorzinho, o bico é menor, tá vendo? Tem o 201, né, que é o outro que é maior um pouco. Eu particularmente gosto mais desse aqui, porque ele é mais leve, o outro é um pouco mais bruto. E para esse processo de solda, aqui com a chapa fina, eu vou utilizar o bico 2, né, que é o mais indicado. Tem gente que solda até com bico 4, mas para você fazer uma solda fininha, uma solda bonita, é, você tem que soldar com bico 2, é um bico mais fraco, tá? E conforme você for aumentando a chapa, né? A espessura da chapa, você vai aumentando o número do maçarico, tá? E a regulagem do maçarico. Vamos lá. Você vai abrir primeiramente o acetileno, acender, tá? E depois você vai abrindo devagar o oxigênio, beleza? Então, a regulagem, tá, pessoal? Se você observar, tem dois foguinhos azul aqui, ó, tá vendo? O maior tem que esconder dentro do menor, tá? Aí você vai botar a tua pressão, tá? Cada um tem uma regulagem padrão e aí cada profissional solda com a regulagem mais forte ou mais fraca, tá? Eu gosto de soldar com a regulagem um pouco mais forte, tá, pessoal? Mas tem gente que gosta de soldar com a regulagem um pouquinho mais fraca. Aqui vai dar um pouquinho de dificuldade aqui para soldar porque tem uma chapa embaixo e ela vai dissipar o calor, tá? E como eu não quero ficar batendo o martelo aqui, então eu resolvi botar essa chapa aqui embaixo, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dica aí, alguma coisa, pode ir falando aí no vídeo aí, beleza? Então, começar o processo de soldagem, primeiro aqui na solda, aqui, na chapa que está limpa, beleza? Ela maçarico desregular, desregulou, vou lá regular de novo. Então, pessoal, aqui, ó, a regulagem do maçarico, às vezes é bem sensível, tá? Se você encostar, ele vai ficar desregulando. Desregulou, regula de novo, para evitar de queimar a solda, tá? Vamos lá começar a soldar aqui, na pontinha. Então, a dica é o seguinte, quando você for fazer uma solda, você dá um ponto numa ponta
e um ponto na outra. Se for um remendo, se tiver quatro pontas ali, você vai intercalando. Não começa a soldar assim, sai correndo com a solda não, porque pode ser que com o fogo, né, a chapa vai trabalhar e possa abrir aqui, ó, tá? Então é melhor você já dar um pontinho aqui para poder não abrir. E depois você começa a soldar. E outra coisa, quando você for soldar uma chapa, não começa lá do ponto lá onde você deu, porque pode soltar e abrir de novo, tá? Começa sempre fora do ponto. Deu o pontinho para segurar, começa a solda fora do ponto. Tá vendo o que eu falei lá no começo lá antes de eu soldar? Que a solda dissipar o calor? Não tá dando para soldar aqui, ó. Tá vendo aqui? O que eu vou ter que fazer? Vou ter que afastar a chapa do ferro, tá? Rapidinho que eu vou afastar. Tá dissipando o calor, então não tá deixando fundir. Beleza? Meio quentinho aqui, com cuidado. Afastei. Agora eu vou começar a fazer a solda. Vamos lá. Começar aqui. Tá vendo a chapa trabalhando aí, subindo e descendo? Vamos lá. Olha como é que é a diferença da solda do oxigênio para MIG. Como é que o calor dela fica bem maior. Se a gente tivesse soldado de MIG aqui, ia fazer um calorzinho só até aqui, ó. Olha como é que vai mais longe aqui a solda do oxacetileno. Agora a gente vai acabar de soldar aqui o pedacinho que inicialmente eu deixei o ponto. Beleza, ali? Já fiz essa soldinha corrida aqui. Agora a gente vai voltar lá no início só para fazer aquela soldinha ali que eu tinha pulado esse pedacinho aqui. Beleza? Tá pronta a solda, tá? E agora a gente vai dar um pontinho aqui nessa chapa aqui que não foi limpa. E depois a gente vai afastar também para o ferro de baixo não dissipar o calor. Beleza? Tem um pontinho. Agora eu vou dar o outro ponto aqui. Foi. Vamos lá. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado com o maçarico, beleza? É muito alto o risco de acidente, tá? Então, soldei aqui na pontinha, soldei ali. Agora eu vou dar um pulinho aqui fora da solda, tá? Vou começar fora da solda, pra lá, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, a dica também é quando você for fazer a solda, fazer em convexo, tá? Por quê? Na hora de você dar o acabamento, lixar, ela não vai ficar um buraco, uma cava assim da solda. Se você fizer ela funda, na hora que você lixar, ela vai ficar aquela marca de solda ali. Agora, se você fizer ela altinha ali em convexo, quando você cortar, ela vai nivelar as duas chapas, tá? Deixa eu pegar o encontrador. Então, sempre quando você estiver fazendo um processo de soldagem, se você tiver possibilidade de rebater, para alinhar a chapa, você vai rebatendo. Vai soldando e vai rebatendo. Para você alinhar a chapa, para não ficar aquela solda toda desnivelada, tá? Vamos lá, continuando. Então, para quem está começando aí, é um pouco difícil você controlar o arame de solda certinho dentro da poça de fusão, tá? Mas não desiste não, vai tentando. Foi um pouco difícil para mim, não tinha essa habilidade lá no começo, mas depois é igual andar de bicicleta, não esquece nunca mais, tá? Vamos lá, rebater aqui. Maçarico sempre acelerado que eu gosto de trabalhar, tá? Então, pessoal, com o tempo vocês vão saber, acabei de soldar, com o tempo vocês vão saber identificar problemas também. Às vezes você pode pegar uma vareta dessa aqui, a gente tem ali mais de 1 quilo de vareta, e ela veio misturada, né? Não sei o que acontece. Quando você solda com ela, começa a soltar um gás amarelo e a solda fica embolando, fica fervendo, tá?
E outro problema que pode acontecer é do oxigênio ou acetileno também vir misturado. Já aconteceu algumas vezes do acetileno ou oxigênio vir misturado e a solda também não desenvolve, tá? Mas isso com o tempo vocês não vão aprendendo a identificar, tá bom, pessoal? Vamos falar da solda aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, pessoal, se vocês puderem observar aqui, ó, olha como é que ficou diferente. Olha essa solda aqui, tá? Só com a mesma solda, né? Só que com a limpeza aqui da chapa, tudinho, o trabalho que eu fiz antes, tá? A chapa deu uma curvada aqui, tá, normal, né? Do calor do maçarico. Agora, olha essa solda aqui, a mesma solda, como é que ficou, deu inclusão de material, que por causa da sujeira, tá vendo? E olha como é que fica feio em volta, tá, pessoal? Então, a dica é essa, pessoal. Quando você for fazer uma solda, você limpar em volta, para poder não fazer isso aí. Agora eu vou dar uma rebatidinha aqui rapidão, para poder... Espera aí. Então é isso, pessoal. Eu dei uma breve explicação aí sobre soldagem. Claro que tem muitas outras coisas. Não dá para me falar tudo aí, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas se alguém ficou com alguma dúvida aí sobre a soldagem, sobre alguma coisa, sobre bico, sobre a garrafa lá e as mangueiras, manômetro, regulagem, coloca no comentário aí que eu vou tentar ajudar da melhor maneira aí. Se eu souber, é claro que eu vou estar ajudando aí. E a galera que assistiu o vídeo aí, se ficou algum detalhe, se eu falei alguma coisa errada, pode corrigir aí, pessoal. E se tiver alguma coisa a acrescentar também, melhor ainda para mim que eu vou aprender coisa nova. E para a galerinha que está começando aí, se vocês puderem acrescentar para eles também, beleza, valeu? Então vou só mostrar aqui como é que ficou a solda. E falar novamente aqui, ó, da importância de você estar limpando, tá? A peça que você vai soldar, tá vendo? Eu indico lá, ó, a solda tá aqui no meio, você limpar aqui, ó, no mínimo aqui 5 centímetros para um lado, 5 para o outro, vai ficar aqui o resultado, tá vendo? A chapa limpinha e a chapa suja, tá? Além da estética, né, de ficar bonitinho, também não dá sujeira dentro da solda, tá, pessoal? Tá? A solda da porosidade, ficar fervendo e ficar feia, tá? Então, eu aconselho muito limpar a peça antes da soldagem, principalmente se for na MIG, tá? Porque na MIG dá um problema danado e a solda fica feia, então tem que fazer esse processo também aqui de limpeza. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Vem comigo!